Hoje mais cedo, o Balanço Geral trouxe uma reportagem especial sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Um assunto que está tomando conta das redes sociais, das conversas e principalmente dos consultórios. Mas junto com essa promessa de emagrecimento rápido, surgem também dúvidas, riscos e muita desinformação. Afinal, quem realmente pode usar? Quais são os efeitos colaterais? Existe risco quando o uso é feito sem acompanhamento? Para aprofundar esse tema com responsabilidade, a gente recebe a médica endocrinologista, doutora Tanise Balvede Damas. Doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada. Como que você tem acompanhado, tanto nas redes sociais, quanto nas conversas ali informais e no seu consultório, o uso? Sim. O pessoal está perdendo a mão? Então, existe de tudo. A gente tem vários pacientes que pedem para usar, que querem usar porque viram na mídia, e ao mesmo tempo temos pacientes que têm indicação de usar, que teriam um grande benefício no uso e têm medo, porque viram coisas de efeitos adversos, como agora tem sido falado da pancreatite. Então, riscos existem, mas quando em acompanhamento médico, esses riscos diminuem muito e os benefícios superam os riscos quando bem indicado. Bem, quero aproveitar para reforçar o meu convite a você participar. Manda mensagem que a produção me avisa e eu já passo a dúvida diretamente à médica. Doutora, quando a gente fala em emagrecimento, o que realmente está acontecendo no corpo da pessoa que está usando essas medicações? Sim, essas medicações, elas são análogos de um hormônio que a gente produz pelo nosso próprio intestino, análogos do GLP-1. E as mais modernas são dupla, têm efeito duplo, análogo do GLP-1 e do GIP. O que elas fazem? Elas agem no metabolismo da insulina, então por isso que inicialmente elas foram criadas para tratamento do diabetes. E aí se viu que elas têm efeito também cerebral no nível da saciedade, sendo seguras na questão do humor. E também tem um efeito no trato digestivo, deixam o intestino mais lento, fazem o trato digestivo ficar mais lento e o estômago demora mais a esvaziar. Então, elas têm um efeito enorme na questão do tratamento da obesidade e do diabetes. E, com o tempo, se viu que ajudam também a diminuir gordura no fígado, diminuir risco de infarto, diminuir risco de AVC e diminuir mortalidade em geral. Entretanto, tem seus riscos de efeitos colaterais, como qualquer medicação. Tem se falado em pancreatite. Em que casos que isso acontece? Para não assustar as pessoas também. Então, a pancreatite é um evento adverso que pode acontecer com essas moléculas, já sabido, já constava em bula já há vários anos, só que apareceram esses casos recentemente. A pancreatite tem múltiplas possíveis causas, não só as canetas. A própria obesidade, excesso de triglicerídeo no sangue, pedra na vesícula e consumo de álcool são exemplos de fatores de risco de pancreatite. Então, as pessoas obesas e com esses fatores de risco podem ter pancreatite mesmo sem usar a caneta. Agora, quando está em uso da caneta, cabe investigar. É um possível efeito colateral. O que a pessoa vai manifestar se tiver pancreatite? Dor abdominal, na região superior do abdômen. Então, a pessoa que está em acompanhamento médico, o médico vai estar atento, né? O médico que prescreve esse tipo de medicação sabe que pode acontecer pancreatite. Tendo essa queixa de dor abdominal, vai ser investigado, vai ser feito o exame para se chegar ao diagnóstico e fazer o tratamento quanto antes. Tem risco de dependência da caneta? Comecei a fazer o tratamento, emagreci, só que não teve um acompanhamento psicológico. Porque quem vem numa luta contra a balança tem um emocional muito forte envolvido. Então, já tentou várias dietas, já teve o efeito sanfona, emagreceu, voltou a engordar. E aí a caneta vem, ela se sente totalmente estabilizada com o uso da caneta, mas aí fica com aquele medo de perder a bengala. Sim. Como lidar com isso? Então, não existe dependência química da caneta, biológica, né? Isso não. Mas o que acontece, já está descrito, a pessoa que usa a caneta por um tempo e para de usar, tem a tendência de ter um reganho de peso, como qualquer tratamento para obesidade. Isso acontece também na cirurgia bariátrica, isso acontece com outras medicações para emagrecer. Qualquer medicamento, tratamento que faça a pessoa emagrecer, parou de usar, ela tende a reganhar o peso. Então, por isso que hoje se fala em usar de forma contínua. Maravilha. Chegou uma participação, doutora, a produção separou? Vamos dar uma olhadinha? Olha, a Lucélia, estou fazendo uso, estou emagrecendo bem devagar, me sinto bem, estou feliz. Já perdi algumas medidas, não sinto nada de diferente e me chamo Lucélia. Obrigada. Olha, que legal. Bacana, obrigada pela sua participação. Por isso a gente toma muito cuidado em falar sobre isso, porque as pessoas estão felizes. Sim. Quem precisa usar está feliz. Mas quando aparece um caso e se atribui a caneta,
sem essa investigação, e aí que entra a importância do acompanhamento. E aí é divulgado dessa forma, né? A gente vê na rede social, caso de pancreatite, já assusta todo mundo, né? Mas não é bem assim, essas canetas são muito benéficas, mas quando usadas de forma adequada. O relato da Lucélia, bem interessante, né? Obrigada pelo relato, que ela fala que está emagrecendo de forma devagar, e melhor ainda, e está feliz e sem efeito colateral. Isso que é importante do acompanhamento médico, a progressão da dose. Começa com uma dose menor e vai aumentando. Então, quando a pessoa compra sem acompanhamento, às vezes já compra a dose maior, já dá o efeito colateral, aí que está o risco. Olha só, alerta importante. Chegou mais uma participação, doutora? Boa tarde, Keltrin. Eu usaria sim, mas com acompanhamento médico. Ó, a Maria Inês também participando conosco. Temos mais? A Sandra, do Morro do Meio. Sobre a pergunta de hoje, eu nunca usei a caneta e nunca usaria também. Cuidados naturais podem ser mais saudáveis. Obrigada pela sua participação também, Sandra. Bem, doutora, falamos ali sobre a perda de peso rápido. Se o remédio atua na gordura, a pessoa não faz musculação, que todo médico está falando isso. Você precisa ganhar massa muscular. O que vai acontecer com essa pessoa depois que ela parar de usar e ganhar peso novamente? Então, isso que com o emagrecimento, a gente perde massa gorda e massa magra. Fazendo atividade física, você vai evitar de perder tanta massa magra. E o problema de emagrecer rápido demais é que acaba perdendo mais massa magra, acaba perdendo mais músculo. E aí depois, se parar de usar e reganhar o peso, vai reganhar em gordura, porque o músculo demora a crescer. Você não vai reganhar aquele músculo e aquela gordura que você perdeu, vai reganhar só em gordura. Então, e aí vai ficar mais difícil de emagrecer depois. Então, por isso a importância de estar tudo acompanhando junto. Acompanhar com o médico, fazer atividade física, fazer o cuidado alimentar e a medicação vem junto, para que consiga emagrecer, não perder tanta massa muscular e tentar ir ganhando massa muscular. Recentemente, até uma nova notícia, fala sobre agora a indicação até para prevenção do infarto. Sim. Então, assim, as boas notícias só estão aparecendo. Marcelo, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta, doutora. Olha, tem risco de engordar quando para de tomar injeção? Dani, participando conosco, que é o medo de... Acho que todo mundo, né? Tem risco, como a gente falou. É a mesma coisa assim, tem risco de eu perder o músculo se eu parar de fazer academia? Tem risco. Mas fulano parou e não perdeu. Tem quem para de usar e não perde, não, né? Mas assim, ela é para ser, quando ela é indicada para pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2 ou esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que são doenças crônicas. São doenças que não se cura assim, não acontece uma cura de uma hora para outra. Elas entram em remissão, elas entram num nível melhor, mas são doenças crônicas. Então, por isso que a caneta é para uso contínuo. Se parar de usar, não tem dependência, mas tem risco do reganho de peso. Tem risco de voltar a subir o diabetes, tem risco de voltar a ter gordura no fígado. Então, quando pensar em investir nisso, tem que pensar na psicóloga para estar ali dando acompanhamento, né, de como vai lidar com isso, na nutricionista para ter uma alimentação, porque as pessoas ficam felizes em não ter fome, mas também é um problema, porque o organismo precisa continuar recebendo alimento. Sim, principalmente quando são pessoas fora da indicação. A indicação é quando tem IMC acima de 27, o índice de massa corporal. E a gente vê pessoas com IMC normal, usando por estética. Aí não é indicado o produto. Aí sim tem muito risco de perda de massa magra. Para finalizar, qual recado a senhora daria? Aquele recado que você gostaria de dar para todos os pacientes, às vezes, que estão com essa ideia de querer usar? Na dúvida, consulta com o seu médico de confiança, né? O médico que trata obesidade e diabetes é o endocrinologista, né? Para saber se o médico que está anunciando no Instagram é endócrino, procura no site do CRM. Ou pode ser com o seu clínico de confiança e conversa com o seu médico se você tem indicação. O tratamento é individualizado, né? E se for indicado, compre em farmácia com a receita médica. Não compre de WhatsApp, de gente que vem do Paraguai, que não são confiáveis. Os confiáveis são os que estão em farmácia com retenção de receita. Maravilha. Doutora Tanise, muito obrigada por aceitar o nosso convite.